Vamos analisar aqui a biografia de um dos empresários mais brilhantes, mais produtivos, mais futuristas e mais controvertidos da nossa época. Vem comigo. Boa noite, gente. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam em paz junto aos familiares de vocês, junto aos bichos de vocês, junto aos amigos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, tá bom? Dando dois recados iniciais de praxe aqui, minha gente. O primeiro é para variar sobre meus atendimentos, né? Estou com a agenda aberta e ainda tem lugares aí tem horário vago aí para o mês de abril. Tá? E também já estou conciliando o atendimento astrológico com a indicação dos florais de Bach apropriados para cada pessoa, tá bom? E também agora comecei, inclusive, a analisar também a parte das progressões secundárias. E para os que assistirem a este vídeo, né, em um determinado momento será mostrado uma senha em letras, né, uma palavra, que dará direito a um desconto de 25% para quem entrar em contato comigo marcando uma consulta e me dizendo a palavra em questão, tá? Portanto, prestem bastante atenção no vídeo que uma hora essa senha, né, essa palavra aparecerá, tá bom? E o segundo, gente, é um pedido para você que gosta desse tipo de conteúdo, que gosta do conteúdo do canal, sabe que o vídeo vai ser bom, deixar já um like aí na confiança, tá? Isso aí ajuda o canal, não custa nada, me ajuda. E uma boa quantidade de likes passa para o YouTube a mensagem que o vídeo é relevante, tá ok? Mas vamos em frente, né? Vamos falar aí do Elon Musk, né? Esse empresário que está dando toda essa controvérsia aí em relação com o judiciário brasileiro, né? Que é um empresário altamente futurista, né? Um empresário que está sempre com uma mente voltada para coisas assim, projetos futuristas, nave espacial, Starlink, essas coisas todas. Né? Ele foi nascido em Pretória, na África do Sul, de uma família muito rica, né, cuja mãe ela é uma modelo e nutricionista canadense chamada May Musk. E o pai é um político, engenheiro, marinheiro, piloto, consultor e promotor imobiliário chamado Elon Musk. Tá? Ambos, inclusive, estão vivos ainda, tá? Na casa dos seus 70 anos. Tá? O Elon Musk ele tem 52, se eu não me engano. Não é tão idoso assim. Né? Ele era um menino muito tímido, muito estudioso, lia muito e sofria bullying, né? Como todo menino tímido, estudioso, meio nerd, sofre bullying na escola, né? Isso daí é a praga que até hoje em qualquer lugar existe, tá? E ele chegou inclusive a aprender karatê e luta livre para poder se defender, né? Era provavelmente um garoto superdotado, porque com 12 anos de idade, sozinho, ele aprendeu a programar e criou o primeiro software dele, um jogo chamado Blaster, que ele vendeu depois para uma revista de games. Né? E ele ficava tão absorto, tão quieto nos devaneios inventivos dele, né? Aquela coisa de ficar sonhando aquilo que ele ia inventar, que os pais começaram a achar que ele era surdo. Né? E aí a gente vai ver no mapa dele, inclusive, que na verdade não é que ele era surdo, ele é super focado. Né? Aquela mente obsessiva, né? Concentrada, focada. Realmente muito brilhante a mente dele. Tá? E é nítido isso tanto nele como no mapa dele. Okay? Na política da África do Sul, o pai dele participou de um partido chamado Partido Progressista, que era um partido anti-apartheid. Né? Não sei se todos lembram aí do que foi o apartheid. Foi aquela política segregacionista da África do Sul, que separava brancos de negros e deixava os negros numa situação inferior, né? Socialmente inferior em relação aos brancos. Né? Muito agressiva e muito violenta, inclusive, essa política. Tá? Só que o Elon Musk, apesar do pai deles participar de um partido anti-apartheid, ele cresceu no meio privilegiado. Né? A família era rica, talvez até fosse anti-apartheid, mas ele não sofreu na pele o apartheid. Um menino branco, né, de ascendência britânica e dinamarquesa, né? Então ele cresceu, ele pode ter presenciado o apartheid, mas não sofreu na pele o apartheid. Né? Mas ele teria imigrado para o Canadá com 17 anos para fugir de prestar o serviço militar
Porque quando você prestava o serviço militar na África do Sul daquela época, significava participar abertamente do apartheid. Tá? Porque o governo jogava as Forças Armadas contra a população negra. Tá? E quem conta essa história dele ter fugido por conta disso, aí não sou eu, né? É o biógrafo do Elon Musk, tá? Um escritor chamado Atlee Vance, que conta essa história num livro que ele publicou com a biografia do Elon Musk. Tá? Ele migrou para o Canadá em 1989, aproveitando o fato da mãe dele ser canadense, trabalhou em alguns empregos temporários e entrou para a Universidade do Canadá, mas logo depois se transferiu para a Universidade da Pensilvânia, já nos Estados Unidos, tá? Onde ele se graduou em Física e em Economia. Enquanto ele estudava, ele vendia ingresso para festas que ele mesmo organizava, o dinheiro arrecadado ajudava a pagar os estudos dele, e chegou inclusive a escrever planos de negócio para atividades de serviços eletrônicos, tá? Para negócios de serviços eletrônicos. Ele começou a fazer estágios no Vale do Silício, entrou na Universidade de Stanford para fazer doutorado em Física de Materiais, mas logo ele abandonou esse curso porque já estávamos em 1995, começando o boom da internet. Né? E ele se jogou de corpo e alma, né, nesse movimento, né, nesse momento, nessa mega tendência da internet, lá nos primórdios da internet, em 1995. Né? Não sei se todos lembram disso, que foi realmente uma inovação, um negócio que surgiu assim, como uma mega tendência que ninguém mais segurou. Tá? Aí ele começou a abrir as empresas dele. Né? A primeira foi a Zip2 Corporation, que ele abriu em sociedade com 2 irmãos e um amigo. Né? Ela era uma página amarela eletrônica. Tá? O pessoal mais da antiga deve lembrar que os antigos catálogos telefônicos, eles tinham dentro as páginas amarelas, que eram onde os anunciantes pagavam para anunciar suas empresas, seus produtos e serviços ali. Tá? Então, qual foi a sacada deles? Eles tornaram essas páginas amarelas em páginas amarelas eletrônicas e colocaram dentro dos jornais online, de maneira que os clientes poderiam, via uma URL, entrar em contato com os anunciantes e depois receberem desses anunciantes a resposta via fax. Né? Fax, lembre-se que a gente está em 1995, né, gente? Isso aí na época era extremamente inovador. Tá? Depois disso, eles venderam a empresa para a Compaq por 307 milhões de dólares. Desse dinheiro, o Elon Musk embolsou 22 milhões de dólares, porque ele tinha 7% da empresa. Tá? Depois disso, em 1999, ele fundou a X.com, de novo em sociedade com o irmão, que era uma empresa de pagamentos eletrônicos que depois deveria se tornar a PayPal, que todo mundo aí conhece ou deve conhecer. Né? Depois a eBay comprou a PayPal por 1,5 bilhão de dólares, e o Elon Musk, como tinha cerca de 12% das ações, embolsou cerca de 176 milhões de dólares. Em 2002 ele fundou a SpaceX, né? Com o objetivo de construir aeronaves espaciais. Então essa empresa construiu algumas naves, tá? Fez vários testes e experimentos, alguns deles foram frustrados, mas acabou ganhando, né, a empresa um contrato da NASA para fazer transporte de carga e abastecer a Estação Espacial Internacional, com planos inclusive de no futuro assumir o transporte dos astronautas para o espaço. Né? Meio que assim, uma privatização dessas missões de vai e vem de astronautas daqui para o espaço e vice-versa, que hoje é a NASA que faz. Tipo, aí seria a empresa dele que começaria a fazer. Okay? Segundo algumas fontes, no escopo da fundação da SpaceX tinha um sonho dele, tá? Um sonho talvez assim mirabolante, que é evitar a extinção da raça humana através da colonização de outros planetas. Inclusive, uma das metas dessa empresa, segundo uma das fontes que eu consultei, é levar um homem ao planeta Marte até 2025. Pelo mapa natal dele, que logo logo veremos, a gente vai ver que de sonhos mirabolantes esse cara entende. Né? Por volta de 2015, ele começou a conceber a Starlink, né? Que é uma subsidiária da SpaceX. Tá?
A Starlink é uma constelação de internet via satélite, visando atender mais de 70 países e levar cobertura de internet de banda larga, inclusive aos lugares mais remotos possíveis. Okay? Os satélites da Starlink foram colocados em órbita pelos próprios foguetes da SpaceX. É uma ideia muito boa, né, de se levar sinal de internet para os lugares mais remotos possíveis, mas alguns astrônomos criticaram a Starlink porque um grande ajuntamento de satélites pode prejudicar as pesquisas astronômicas. Tá? Eu penso que deve ser uma crítica com muito sentido, né? Lembrando que ficar vasculhando o espaço é importante para detectar possíveis ameaças espaciais. Tá? Eu não estou falando de disco voador, estou falando de meteoro. Né? Ter meteoros aí desses que deram fim aos dinossauros, por exemplo, que têm potenciais muito destrutivos. Em 2003 houve o projeto da Tesla, né? Que é um projeto de carros elétricos, uma empresa de carros elétricos. Algumas fontes também dizem que se trata de uma preocupação dele com os recursos renováveis, tá? E aqui eu não tenho muito a discorrer, acho que todo mundo conhece, né? Já ouviu falar dessa empresa aí, tá? Então ele através da produção de carros elétricos, ele estaria levando a cabo uma preocupação futurista, né? A palavra futuro é muito recorrente na vida, na carreira e no mapa dele, no mapa natal dele. Uma preocupação futurista aí com os recursos renováveis. Tá? Tem a Neuralink, né, que é uma startup de neurotecnologia, visando desenvolver uma integração cérebro-máquina, de maneira a se criar equipamentos via inteligência artificial que ajudam pessoas com Alzheimer, pessoas que tiveram problema de lesão na medula e ficaram com movimentos paralisados, essas coisas. Tá? E aqui também falam que a criação dessa Neuralink teve a preocupação de fazer com que o ser humano não seja dominado pela inteligência artificial no futuro. Né? Então as criações do Elon Musk têm muito essa pegada, né, de futuro, futuro, futuro. Ele criou a SpaceX para prestar serviços aeroespaciais para a NASA, mas já pensando em mandar no futuro um homem a Marte. Né? Criou a Tesla para fazer carros elétricos, já pensando nos recursos finitos da Terra que poderiam terminar no futuro. Tá? Então ele sempre tem essa pegada de estar pensando lá na frente, lá na frente, lá na frente. Né? E vamos ver que isso está muito representativo no mapa dele. Okay? Fora que existem uma série de empresas as quais ele tem algum tipo de atuação direta, né? E também fora a compra do Twitter, que agora se chama X. Né? E uma empresa muito interessante, não sei se é bem empresa, né? Ela se chama Musk Foundation, que ela leva energia solar para áreas de desastre, tá? E ela tem o objetivo de apoiar pesquisas nas áreas pediátricas, na área de energia renovável, na área aeroespacial, áreas assim voltadas, né, sempre para o futuro. Lembrando que a área pediátrica também está falando de criança, futuro. Mas tudo isso é para vocês verem, né, para vocês terem uma ideia, que a gente não está lidando com um ser humano dentro da média. Né? Estamos lidando com um sujeito muito, muito, muito acima da média, muito fora da curva. Né? Ele não tem necessidade nenhuma de vir para um país de terceiro mundo para plantar capim, né? Que nem uma sumidade política nossa aí andou falando. Tá? Na verdade, ele manda sinais de internet para áreas remotas desses países que são produtores de capim. Politicamente, ele sempre apoiou candidatos democratas, né? Ou seja, candidatos da esquerda lá nos Estados Unidos. Tá? Contribuiu financeiramente com a campanha do Obama. Em 2016, ele apoiou a Hillary Clinton contra o Donald Trump. E dizem que votou no John Biden em 2020. Né? Mas parece que ultimamente ele tem tomado posições mais à direita, posições mais republicanas, tá? Dos últimos anos, somente da pandemia para cá. Okay? Inclusive, ele colocou um post no X, em 2022, dizendo que o Partido Democrata tinha se tornado o partido do ódio e da divisão. Tá? Mas tem alguns analistas dos Estados Unidos que falam que ele é meio ambíguo, meio multifacetado no quesito da política. Tá? Apoiando, às vezes, um lado, às vezes apoiando o outro lado, ficando naquele limbo, ficando naquela zona cinzenta, naquela zona nebulosa. Tá? Principalmente quando alguma coisa interessa para ele. Né? Falam que ele apoiava muito os democratas por conta daquelas políticas que eles tinham de subsídios às atividades econômicas das quais ele investia. Então, ele apoiava os democratas. Tá? Mas quando isso parou de acontecer, será por algum motivo, ele foi apoiar os republicanos. Né? Isso aí é uma coisa que a gente também vai dar uma olhadinha no mapa dele. Tá?
Mas vai ver também no mapa dele também essa coisa tanto da ação social, de fazer coisa pela sociedade, como também de luta pela liberdade. Tá? Agora, ele também é um sujeito controverso, né? Ele também tem o lado controverso, o lado sombrio dele, vamos dizer assim. Tá? Ele já foi acusado de antissemitismo, né, por conta dos ataques que ele fez ao bilionário George Soros, que é judeu. Depois disso, ele foi visitar o campo de Auschwitz ao lado de personalidades judias. Né? Não sei se fez isso para reabilitar a imagem ou porque faz parte dessa ambiguidade dele. Já foi acusado de fazer posts supremacistas brancos. Né? Na época da pandemia, ele foi acusado de espalhar desinformação e apoiar o uso de cloroquina, dizer que as estatísticas das mortes estavam infladas. Né? Foi, inclusive, depois acusado de assediar uma aeromoça. Já foi acusado de tentar impedir a organização sindical dentro das fábricas dele. É um cara controverso, excêntrico, que volta e meia está metido aí em polêmica. Mas vamos agora, finalmente, partir para a parte astrológica, né? Colocando mais apontamentos biográficos de entremeio, né? Enquanto a gente faz a análise aí, tá bom? Me acompanhe aqui. Vamos começar, gente, por esse meio do céu aqui, ó. Tá? E eu vou começar pelo meio do céu, porque ninguém, né? Pelo menos eu imagino ninguém, que venha a nos assistir, conhece o Elon Musk pessoalmente. Né? Conhecemos, na verdade, a imagem pública e profissional dele. Conhecemos, na verdade, o meio do céu dele. E temos um meio do céu em Áries, né, cujo regente está aqui na 8ª casa. Tá? O regente Marte está aqui na 8ª casa. Ok? E o que a gente tem aqui? Né? A gente tem um empresário, tá? Um empreendedor, né, que é Marte, que direciona os recursos societários dele, tá? Que falando aqui de 8ª casa, né? Para atividades inovadoras, libertárias e futuristas. Nós estamos falando do signo de Aquário. Tá? Quando falamos de 8ª casa, estamos falando de recursos dos outros, né, dos sócios, mas também estamos falando aqui dos recursos dele, né, porque estamos falando de Marte, né, de Áries, né, os recursos deles e dos sócios dele, nas atividades inovadoras, libertárias e futuristas, representadas por esse Aquário. Tá bom? Só que quem rege esse Marte é esse Urano aqui na 3ª casa. Ó. Falando de uma mente, tá? E também de um corpo de conhecimentos tecnológicos. Né? Estamos falando de Urano, que é um planeta de tecnologia, que é um planeta de futuro, que é um planeta de inovação, numa casa de conhecimentos técnicos, de conhecimentos científicos, que é a 3ª casa. Tá? Só que esse Marte também é regido por esse Saturno, que está aqui na 11ª casa. Ou seja, todo esse direcionamento de carreira, né, esse Marte, né, regente da 10ª casa, voltado para o investimento em atividades aquarianas, ou seja, futuristas, a serviço de uma tecnologia, esse Urano na 3ª casa, e de estruturas, Saturno, estruturas de futuro. Tá? Por quê? Porque está na 11ª casa. A 11ª casa são planos e projetos para o futuro. Ok? Observem que a análise desse Marte natal, né, do mapa do Elon Musk, essa análise praticamente já definiu quase tudo que a gente conhece do Elon Musk. Né? Um sujeito arrojado, um empresário inventivo, investidor em atividades aquarianas, ou seja, atividades futuristas, atividades sociais, inclusive, utilizando-se de um corpo de conhecimento tecnológico e toda uma visão de futuro, que é representado por Urano na 3ª casa, para construir estruturas no futuro, que é Saturno na 11ª casa. Tá? Então é aquela coisa da cabeça dele sempre no futuro, né? Futuro, futuro, futuro. Tá? E mostra bem que como regente de um planeta, né, ou seja, o dispositor de um planeta, controla o planeta disposto. Então mostra bem esse Marte sendo controlado tanto por Urano quanto por Saturno. E veja que também Marte, né, voltando aqui para Marte, ele rege essa 5ª casa aqui, ó, que está em Escorpião, que corta em Escorpião. Tá? A 5ª casa é uma casa de criação, das coisas que se faz com prazer, com gosto, com energia, com vida. Lembrar que a casa é uma casa tradicionalmente regida pelo Sol, né? Uma casa do signo de Leão.
Ou seja, toda essa energia criativa que está aqui é voltado para os investimentos dele aqui na 8ª casa, com esse Marte em Aquário. Né? E esse Marte em Aquário também pode sugerir aqui luta pela liberdade. Okay? Então essa coisa toda que ocorreu essa semana, que passou aí, pode não ser mera firula. Tá? Ele realmente pode estar preocupado com liberdade de expressão. Ok? Temos também aqui um indicativo poderoso de energia sexual. Tá? A 5ª casa, ela mostra toda uma energia, tá? A 5ª casa aqui, mostra toda uma energia, toda uma libido, toda uma força voltada possivelmente para o quê? Para o sexo, porque a 8ª casa é uma casa de sexo. Tá? E ele realmente teve várias mulheres, muitos casos, provavelmente muitos casos escondidos com mulheres. Olha aqui Vênus na 12ª casa. Né? E também deve ter muita facilidade com o sexo oposto, porque veja esse trígono de Vênus com Marte aqui. Ó. Temos um trígono aqui entre os dois. Tá? E essa Vênus aí também pode indicar, né, essa Vênus com trígono Marte aqui, pode indicar várias coisas, tá? Apoio secreto de mulheres aos seus projetos, né? Apoio da família aos seus projetos, por quê? Porque tanto Vênus quanto Marte regem aqui o eixo parental, o eixo da casa 4, casa 10, tá? Amigos que apoiam o seu projeto, tá? Por quê? Porque Vênus rege a 11ª casa, né? Tudo talvez de forma escondida, talvez de forma secreta, porque a 12ª casa está envolvida. Tá? O que eu pesquisei a respeito dele foi que a primeira empresa dele, a Zip, começou com um empréstimo do pai dele. Tá? Então a gente pode ver aqui que temos aqui o regente da 4ª casa em trígono com esse Marte aqui. Essa é uma possibilidade também. Tá? Os mais atentos e atentas vão lembrar que eu falei, né, que os pais dele pensavam que ele era surdo. Lembram disso? Por quê? Porque ele ficava perdido nos devaneios dele a respeito das invenções que ele fazia, dos softwares que ele fazia. Lembra que ele criou o primeiro software dele com 12 anos de idade, que era um jogo chamado Blast, que ele acabou vendendo até esse jogo para uma revista lá de games. Né? Quando falamos de devaneios, né, a gente fala do planeta Netuno. Quando falamos de grandes devaneios, estamos falando de Júpiter com Netuno. Aqui. E sem falar que esse Júpiter, esse Netuno está em Sagitário já. Então eu estou falando de Netuno em Sagitário, conjunto com o regente de Sagitário. Então essa conjunção aqui ela é muito forte, são grandes devaneios mesmo, tá bom? E quando nós falamos de inovações e criações, estamos falando da casa 5. Inovações, criações, invenções, né? Mas sempre com a preocupação de deixar alguma coisa palpável para o futuro. Olha aqui essa oposição dessa conjunção com o planeta Saturno. Tá? Então esses devaneios que ele tinha, né? Essas coisas que ele imaginava criar, essas coisas que ele imaginava fazer, sempre com a preocupação de deixar alguma coisa palpável, sempre projetando alguma coisa palpável para o futuro. Lembrando que a gente está falando de colônias em Marte, tá? Coisa física. Nós estamos falando de próteses, né? de próteses que se comunicam com o cérebro da pessoa, essas coisas todas que são o quê? São coisas palpáveis, tá? E essa oposição, ela pode representar outras coisas também, tá bom? Saturno é um representante também de autoridades, tá? Ele pode ter sofrido a oposição de autoridades aos seus projetos. Ele pode, de vez em quando, bater de frente com algumas autoridades, né? A gente não precisa nem falar isso daí, né? Ele pode ter sofrido a oposição de cônjuges e sócios aos seus projetos, tá? Lembrando que Saturno rege aqui o quê? Rege a 7ª casa, tá? Ó. Perfeito? Ele pode ter sofrido a oposição de investidores aos seus projetos. Tá? Se vocês lerem a biografia dele da Wikipedia, né, que tem na Wikipedia em inglês, a de português está uma porcaria, tá? Leiam a de inglês.
vocês verão que esses embates com sócios e investidores sempre foi uma constante na carreira dele, tá? Desde que ele começou as empresas dele, né? Essa conjunção aqui na quinta casa quadra esse Marte aqui, ó, na oitava. Estão vendo aqui? Mostrando que o direcionamento das energias criativas dele, ele também direcionou para os investimentos, tá? Desculpe. E essa também quadratura, ela pode mostrar lutas, né? Por causas, qualquer tipo de causas que são erradas, somente por conta desse envolvimento de Júpiter com Marte, tá? Quando Júpiter quadra Marte, né, mostra a capacidade de liderança, uma grande capacidade de liderança, às vezes uma grande capacidade de iniciativa, mas também pode falar de envolvimento com causas que são erradas, tá? E Netuno quadrando Marte pode nos falar daquela ambiguidade que eu citei, né? Aquela ambiguidade política, aquela coisa nebulosa de onde não se sabe direito de que lado o cara está, luta por interesses ocultos e ambíguos, né? Aquela coisa do apoio aos democratas quando lhe interessava. Tem esse lado aí, tá? E essa oposição de Júpiter e Netuno a Saturno, ó, temos essa oposição aqui. Ela deságua onde? Ela deságua aqui, na Lua, na casa 2, ó. Ela faz uma T-square com essa Lua na casa 2. Ó, aqui, ó. Representado por isso aqui, ó. Né? Ou seja, ele ganha muito dinheiro com isso. Inclusive a roda da fortuna está aqui conjunta, ó, a essa Lua. Né? Então, a fortuna que ele tem veio o quê? Dessa tensão, desse devaneio de criar coisas novas, tá? E a realização dessas coisas desaguando aqui nessa Lua na segunda casa. Tá? E essa Lua é importante, tá? Porque ela é o regente do ascendente. O ascendente está aqui em Câncer, né? Mostrando que realmente ganhar dinheiro é importante para ele. Tá? Então está aqui, ó. Nós temos o ascendente em Câncer e a Lua regente desse ascendente aqui. Ó. Então, ganhar dinheiro realmente é importante para ele, tá? Está em Virgem, mostrando o ganho de dinheiro através de atividades virginianas, né, que podem ser várias coisas, inclusive atividades técnicas, pois Virgem é o signo da técnica, das coisas bem feitas, das coisas acuradas, né, das coisas feitas com perfeição, inclusive. Mostra também que os ganhos financeiros servem assim para a estabilidade emocional dele. E mostra também que ele pode ter altos e baixos financeiros. Porque o que é a Lua? Né? A Lua é um astro de fases. Né? Fases em que se entra mais dinheiro, fases em que se entra menos dinheiro, fases em que ele ganha mais dinheiro com uma coisa, fases que ele mostra que ele ganha mais dinheiro com outra. Tá? Mostrar também que os talentos financeiros dele foram os talentos que ele tem, porque a segunda casa é a casa dos talentos que você vende. Né? É uma casa de trocas, né? Que esses talentos podem ter sido herdados do lado da mãe dele, né, da família da mãe dele, né, da linhagem da mãe dele. E interessante também que a mãe dele foi nutricionista, então ele está com uma lua aqui em Virgem, tá? É uma curiosidade isso daqui, o fato da mãe ser nutricionista, a lua está em Virgem, acho que tem tudo a ver. Tá? Agora vamos para essa terceira casa aqui, gente, ó, que é uma casa sumamente importante no mapa dele, tá? A gente já falou desse Urano, né? Desse Urano aqui na terceira casa, ó, né? Que confere uma mente voltada para o futuro, uma mente brilhante, tá? Urano na terceira casa é sempre uma mente brilhante, uma mente voltada para as coisas do futuro, né? Ainda mais quadrando Mercúrio, qualquer aspecto, principalmente aspectos tensos de Mercúrio com Urano, confere uma mente brilhante, uma mente fora do comum. A todas as pessoas que têm esse aspecto aqui, qualquer aspecto, mas principalmente os aspectos tensos de Urano com Mercúrio, confere uma mente brilhante, uma pessoa muito inteligente, tá? E nós temos esse Plutão aqui de terceira casa, ó. Entendeu? Então é aquela mente focada, aquela mente concentrada, aquela mente obsessiva, entendeu? Aquela mente direcionada. Entendeu? Aquela mente que quando começa a pensar em alguma coisa, pensa naquilo e fica pensando até aquilo acontecer.
Entendeu? Isso daí é muito falado da biografia dele, que ele tem esse lado obsessivo, concentrado, direcionado, tá? É aquela coisa do hiperfoco, tá? Ele é muito hiperfocado, ele é muito super concentrado. Esse Plutão está em quadratura com essa Vênus aqui. Vamos mostrar aqui, ó. Tem uma quadratura envolvendo as duas aqui, tá? Aqui, ó. Mostrando que, por mais que ele tenha facilidade com mulheres, né, ele não duvida que ele seja um sujeito extremamente possessivo, ciumento, controlador, dependendo dos casos, quem sabe até abusivo. Tá? O Urano dele quadra o Sol, aqui, ó. Uma quadratura de Urano com o Sol. Isso aí ressalta o lado dele independente, né, o lado dele, mais uma vez, de visão para o futuro, entendeu? Aquele lado de gosto pela liberdade, que a gente já citou, aquela coisa da visão também social, né, porque o Urano rege Aquário, rege a 11ª casa, tá? E também aquela coisa dele ser ligado em áreas de TI, astrofísica, astronomia, podia ser também da astrologia, mas não é o caso dele, que eu saiba, né? Tudo aquilo que é inovador e revolucionário, tá? E também profissões liberais. As profissões, acho que não precisa a pessoa estar presa a nada, ela age por conta própria, tá? Isso aí tem tudo a ver com ele, tá? Esse Plutão aqui, na casa 3, né? Fazendo sextil com Júpiter, tá? Ó, a gente faz esse sextil aqui com Júpiter, Plutão, tá bom? E é um sextil exato. Fala da capacidade que ele tem de resiliência, capacidade que ele tem de transformação, muita estratégia, muito senso de oportunidade. Então, aquelas coisas que ele fazia, aquelas coisas que ele imaginava criar, né, aquela grande imaginação criativa que ele tem, não era desprovido de senso de estratégia, não era desprovido de senso de transformação, não era desprovido de capacidade de transformação. Não eram coisas que ficavam vazias ao vento. Plutão dava senso de estratégia para isso daí. E também Plutão ele dava senso de transformação para aquelas realidades futurísticas que ele imaginava. Tá aqui esse trígono com Saturno. Tá? Ou seja, Plutão sempre é um planeta estrategista, né? Principalmente nos bons aspectos aqui. Então, tanto essa imaginação ativa que ele tinha, quanto aquela projeção de criar coisas para o futuro, eram coisas que tinham senso de estratégia, não eram coisas que estavam vazias ao vento. Ele sabia onde ele queria chegar, então ele tinha foco para onde ele ia. Tá? E foco, né, concentração, vocês vão achar essa capacidade, essa característica nele em qualquer lugar que vocês lerem a respeito dele. Tá bom? Com esse Mercúrio aqui no ascendente, a gente tem uma pessoa comunicativa, que gosta de trocar ideias, gosta de se comunicar, gosta de se expressar, provavelmente gosta de se comunicar e se expressar sobre esses assuntos da terceira casa, porque Mercúrio rege essa terceira casa aqui, terceira casa corta em Virgem, tá? Mas também deve ter um quê de autoritário, um quê de dono da verdade. Por quê? Por conta da quadratura de Urano com Mercúrio. Tá? A última palavra é a minha. Tá? Urano não deixa de ser um planeta autoritário também por vezes. Tá? O Sol também está conjunto ao ascendente. Tá? Mostrando aquele lado dele imperial, magnânimo, autoconfiante, talvez até mesmo insolente, né? Lembrando que eu já falei aqui sobre o significado de insolente, né? Porque quer dizer insolente. E também nós temos um paralelo do Sol com Vênus. Olha aqui o paralelo do Sol com Vênus aqui, né? Provavelmente alguém que realmente tem um certo encanto, né? Um certo encanto, né? Os aspectos entre Sol e Vênus dão muito encanto pessoal, né? Muita simpatia pessoal. Mas como é um aspecto tenso, dá realmente um certo mimimi, né? Um certo melindre.
alguém que se melindre por qualquer coisa, alguém que quer tudo meio do jeito dele, né? Aquela coisa, tá? Não deve ser uma pessoa muito fácil de conviver, não, por esses aspectos que eu acabei de falar agora, tá bom? E por conta dessas polêmicas, né? Dessas últimas polêmicas que o Elon Musk andou se envolvendo, nós sempre temos que pensar que vivemos num mundo de dualidade, né? Um mundo de luz e sombras. Né? Poucas pessoas no mundo são totalmente luz ou totalmente sombras. Né? Essas pessoas até existem, mas elas são muito poucas. E o Elon Musk, Alexandre de Moraes, eu, você, qualquer um, nós somos uma mistura de luz e sombras. Né? Me caiu em mãos recentemente um mapa de um médium muito famoso aqui no Brasil, mas que atualmente ele está até preso, né? Ou então está solto, mas com tornozeleira, tá? Por crimes de assédio sexual. Né? Eu, no último final de semana, assisti um documentário chamado Cura e Crime, que conta a história desse médium, né? Cura e Crime, conta a história dele. E tanto pelo mapa que eu tinha em mãos, como pelo depoimento das pessoas que diziam ter sido curadas, tá? A gente pode ver que realmente o sujeito é dotado de qualidades psíquicas, mediúnicas e curativas realmente notáveis. Ele não é um mero charlatão, ele não é um mero falso guru. Muito longe disso, o cara realmente é um cara de poder, nesse sentido. Tá? Mas ele não soube integrar o lado sombra dele. Né? Tanto que ele foi condenado por assédio sexual, acusado por várias mulheres de lugares diferentes do Brasil, e elas não teriam motivo para mentir. Tá? E a justiça acatou as acusações e o condenou. Tá? E é a condição, infelizmente, do ser humano, né, gente? E no caso de alguém como ele, que tinha uma grande luz, como médium, como sensitivo, como curador, isso também correspondia a uma grande sombra, né? Que ele não soube integrar. Quanto maior a luz, maior a sombra. Tá? Dá para constatar até fisicamente isso. Né? E é grande a responsabilidade das pessoas que têm um grande dom, que são dotadas de atributos assim excepcionais, saber integrar luz e sombra. Ou tentar, pelo menos, integrar luz e sombra. Porque a sombra que elas projetam pode fazer um mal em tamanho e quantidade diretamente proporcionais ao bem que a luz deles provoca. Né? Ou seja, aquela luz que eles também projetam. Né? Eu estou para fazer um vídeo sobre esse médium. Né? A questão é que eu ainda não achei as fontes do horário que está naquele mapa natal. Né? Aquele mapa que me caiu em mãos veio de uma comunidade de um grupo de WhatsApp, tá? E não tem uma fonte formal, tá? Tipo registro de nascimento, cartório, igreja, batismo, nada, tá? Apesar do mapa bater muito em tudo que eu assisti no documentário. Okay? Mas assim que eu conseguir algum tipo de validação para esse mapa, eu vou fazer sim um vídeo sobre ele. Tá? Se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Se inscreva no canal se for do seu interesse. Compartilhe o vídeo caso você tenha amigos que gostem do assunto. Tá? Eu peço que vocês pelo menos comentem bastante, deixem um like para poder interagir, até para poder ajudar o canal. O canal já passou de 1000 inscritos, já estamos com quase 1400 inscritos. Tá? Agradeço a todo mundo que se inscreveu aí. Quero que vocês assistam o canal, aproveitem, perguntem, interajam, tá bom? Já são 00:20 do dia 13 de abril. Né? Eu estou assim, meio cansado, porque eu passei por uns problemas que eu tive que socorrer um parente aqui, uma parente. Passei a madrugada interior em claro, então hoje eu fiquei realmente meio cansado, com bastante sono. Tá? Mas fiquem com Deus, tenham uma boa semana, cuidem-se, ó. Tchau. Oi, gente, boa tarde. Eu estou fazendo um adendo aqui ao vídeo, porque quando eu estava editando o vídeo, né, o Clube MBL, né, o Clube no Movimento Brasil Livre, ele lançou um documentário muito interessante sobre o Elon Musk, chamado assim, Elon Musk, o homem mais importante do século XXI. Eu comecei a assistir esse documentário enquanto o vídeo estava sendo editado, e comecei a ver o quanto mais o mapa do Elon Musk bate realmente com a descrição e com as características dele, tá? Então eu estou deixando embaixo aqui na descrição do vídeo também o link desse documentário. Assistam para vocês verem como a astrologia é assertiva, tá bom? Um abraço a todos aí, ok?